Boa tarde, biscoiteiros! Eu sou Thalita Dias e esse é o meu canal do Instagram e do YouTube, A Biscoiteira. Sejam muito bem-vindos! Eu vou abordar 3 temas diferentes a partir da minha perspectiva. Esses 3 temas são la moda, reflexión e las artes. Todos eles a partir dos meus estudos pessoais e reflexões que eu quero trazer a partir de cada um desses assuntos. Eles podem se misturar de vez em quando, mas eu vou estar indicando com emojis o assunto que é o vídeo e quando tiver uma colisão de assuntos, de ideias, eu coloco os dois juntos em um xizinho para vocês saberem que vai abordar 2 tipos de assuntos num vídeo só, ok? Sem mais enrolações, vamos ao tema de hoje, Emily em Paris, pessoal. Todo mundo que sabe, o novo original da Netflix estreou semana passada e ele tá bombando nas redes, tanto em coisas positivas, mais coisas positivas, mas também há alguns pontos negativos que nós também vamos abordar no vídeo de hoje. Primeiro take vai ser o conflito entre Estados Unidos e Paris, a França. A Emily, ela trabalha em uma empresa de marketing dos Estados Unidos e ela trabalha bastante na área de remédios e tudo mais. A chefe dela vai se mudar para Paris e ela vai automaticamente subir de cargo por conta disso, por ela ser a pessoa mais competente da empresa. Entretanto, devido a alguns problemas, a chefe dela não vai mais para Paris e adivinha só, Emily é cotada para ir para a filial francesa. Pouca coisa, gente? Todo mundo queria ser cotado para ir para filial na França, Que vida, Enfim, quando a Emily chega para trabalhar nessa nova filial da França de marketing, ela se depara logo de cara com muitos problemas e conflitos com a equipe com quem ela trabalha. Entre esses conflitos, a gente vai listar xenofobia, o fato da Emily ser nova demais para estar trabalhando lá naquela empresa, o fator que ela não sabe falar francês, gente, que isso atrapalha muito ela ao decorrer da série. E ela não ter experiência com moda, gente. Eu sou jornalista, Eu convivo no meio da moda, é a minha área. E eu sei o quão é difícil você entrar nessa área sem ter experiência. Então, é muito difícil entrar nesse mercado sem ter, nenhuma noção básica, ou pelo menos sequer acompanhar o mundo da moda. Que era meio que o caso da Emily. Ela é uma pessoa que entende de moda e tudo, porém ela não é inserida nesse meio. Os outros fatores são o fato da chefe dela ser muito brava e não aceitar ela por nada. E o fato também dos franceses na série não gostarem nem um pouco de redes sociais. Isso é uma coisa que atrapalha muito a Emily, porque esse é o objetivo dela quando ela chega. Ela quer trazer a perspectiva americana, uma perspectiva jovem, porque ela é uma pessoa jovem na série, que a Lily Collins representa, que é a nossa Emily. Essa visão das redes sociais, influenciadores digitais, referências, união. Tudo isso é jogado no lixo quando a Emily chega, porque ninguém quer aceitar as sugestões delas por todos aqueles fatores que eu listei anteriormente. Essa foi a perspectiva americana do que acontece. E agora a gente vai falar um pouco da perspectiva francesa, parisiense, sobre a questão da chegada da Emily. Ao longo da série, a Emily tem muita dificuldade, como eu disse, em falar sobre os assuntos mais modernos, em ser inserida na equipe. Porém, a gente também tem que entender um pouco o lado do pessoal francês. Pensem assim, chega uma pessoa no seu trabalho, na sua área, que você, por exemplo, levou muito tempo para se especializar, ou ser uma pessoa de, ser um grande entendedor daquela área. Aí chega uma pessoa extremamente nova, querendo dar 1 milhão de sugestões e dicas e meio que querer impor essas coisas e basicamente dizer que você não sabe nada sobre o que você está fazendo há, 20 anos. Entendem? É isso que acontece na série e quando a Emily questiona a chefe dela nossa, por que você me odeia, sabe? Eu sou simpática, eu tento ser útil e tudo mais. Então a chefe dela vira pra ela e fala uma coisa muito sincera. Ela diz assim pra Emily, você chega no meu país, na minha empresa de marketing, querendo mudar tudo, falar tudo, mas você nem sequer fez questão de aprender a minha língua.
É assim, pessoal, quando você vai viajar, trabalho, ou vai morar fora, né, intercâmbio, essas coisas, é muito importante que você pense principalmente nessa dica. Isso é uma dica que um professor meu de Relações Internacionais me deu uma vez. Quando você vai visitar ou conviver com uma nova cultura, o ideal é que você primeiro abrace essa cultura, você entenda como ela funciona, você viva ela, para só depois de um bom tempo, no máximo, né, no mínimo, acho que no caso, um ano você queira inserir a sua cultura, os seus hábitos, as suas ideias. Tudo bem que no caso a gente está falando de uma empresa que precisa de uma nova visão de mercado. Porém, o ponto que a chefe da Emily quer chegar é que, assim, ela não se importou nem em fazer o básico antes de querer impor as ideias dela. Vocês entendem isso? Então é uma coisa que pesou bastante pra mim quando eu escutei. Eu deixei de achar a chefe dela tão má quando ela me disse isso, sabe? Também tem uma outra coisa que é, por exemplo, né, nas críticas que houve da série, a visão, né, a perspectiva, o estereótipo dos franceses foi uma coisa muito criticada na série, porque para quem assistiu a série sabe que, assim, logo que a Emily chega, ela já é paquerada por um monte de homens, ela é até beijada por uma garota, enfim, né, várias coisas. E o que acontece é que, assim, eles mostram muito isso dos franceses serem amantes e não se importarem com casamento, que eles só fumam e bebem, enfim, que eles são pessoas atrasadas no quesito digital. E convenhamos, pessoal, que não é bem assim, sabe? Todo país tem seu estereótipo, como o Brasil, por exemplo. A gente tem o estereótipo que nós todas somos mulheres negras, que nós só dançamos e queremos sexo, que nós vivemos de futebol e samba, e não é isso, sabe? É uma coisa totalmente diferente. Quem mora aqui no Brasil, quem vive no Brasil, sabe que não é assim que funciona. E na França, com certeza, não é assim que funciona também, gente. Então, nesse quesito, eu também fico do lado dos franceses. Nos primeiros episódios, você vê muito isso do estereótipo francês, e é uma coisa que me fez não gostar da série de cara, porque eu achei isso meio chato. Mas, enfim. Esses foram os conflitos entre Estados Unidos e Paris, tanto na série quanto fora da série. Influenciadores digitais são a melhor opção para o mundo digital, gente. Isso acabou, entendem? Hoje em dia não tem mais como a gente fugir do universo digital. A pandemia acelerou isso de uma forma assustadora, mas é o que aconteceu, gente. Hoje em dia, não ter um e-commerce para uma marca ou ser uma empresa que não está nas principais redes sociais significa que ela não existe, gente. Hoje em dia é assim que funciona. As pessoas têm que adentrar nesses mercados e têm que aceitar esses mercados. E é isso que a Emily tenta trazer praticamente ao longo da série inteira, que ela quer mostrar para as marcas de luxo francesas, né, tanto de moda quanto, né, champanhe e algumas outras que ela trabalha, que estar engajado nas redes sociais é tudo. Não tudo, mas assim, hoje em dia o ponto principal. Um exemplo real, né, por exemplo, existe a Lancôme, né, e a garota propaganda deles é a Zendaya, que foi a recente ganhadora do Emmy, por sinal. E, assim, eu tenho 21 anos, então, assim, eu adoro as atrizes mais velhas, né, que tem lá seus 40, até mesmo seus 30 e poucos anos. Eu adoro um monte delas, porém, quando eu vejo Zendaya na propaganda, cavalgando no cavalo, eu fico admirada e me sinto representada quando a vejo fazendo essa propaganda. Eu me identifico por ser uma pessoa jovem como ela, então é isso que atrai o público muitas vezes, essa interação, esse reconhecimento através da idade, da cor e vários outros motivos. O que a Emily quer aplicar nessas marcas de luxo, ela conseguiu aplicar de uma forma muito engraçada que fez com que todo mundo percebesse que ela tinha muita razão. Vou explicar pra vocês. A chefe da Emily fica brava com ela por causa de uma coisa, que eu não vou me lembrar agora, e faz ela ver uma marca de remédios ou de preservativos
Enfim, não vou me lembrar agora, mas o nome desse produto se chama Le Vagine. Eu não sei falar francês, gente, desculpa. Mas é vagina, que é o nome do produto. Só que uma coisa que pegou a Emily, que é o que ela tava, aprendendo ainda o francês, ela achou engraçado porque vagina em francês é masculino. Entenderam? E ela ficou muito revoltada com isso, porque não tem sentido, é um órgão feminino, então deveria ser la vagina, como ela fala, não le vagina. E aí quando ela questiona, a chefe dela, ela fala, é assim, isso é uma coisa comum. E ela, indignada com isso, ela vai tirar a foto para a campanha, publicitária de marketing, e na legenda ela coloca, deveria ser a, no caso lá, vagina, porque vagina não é masculino. E teve uma grande repercussão por causa disso, e vocês não vão acreditar, mas a primeira-dama da França, a senhora Macron, repostou a publicação da Emily falando exatamente, tipo, vagina é feminino. E aí todo mundo percebeu, nossa, realmente as redes sociais têm poder, porque se a primeira-dama da França compartilhou e concorda, talvez a gente possa realmente aprender algumas coisas com a Emily. E aí quando a Emily começa a dar aquela força na empresa, que começa todo mundo a querer trabalhar junto, que era a ideia principal da Emily desde o começo. Seguindo, pessoal, o quadro agora vai ser dividido em duas partes, ok? É sobre sexo e referências a séries e filmes. Sobre o quesito de sexo, gente, eu achei que a série, e o conceito dos lugares, tem sido abordado de uma forma muito legal. Por causa que, assim, na série, sexo é visto como uma coisa muito comum. Tipo, a Emily, ela chega em Paris com o namorado, mas ela acaba terminando com ele por, várias outras razões que a gente não vai falar agora. E ela sai com alguns homens, e logo disso ela fala abertamente sobre essa nova vida sexual dela, tanto com amigas quanto com pessoas aleatórias. E isso me tocou muito, porque foi a normalização da mulher falando de sexo, mostrando ela fazendo sexo. E no caso, que é muito engraçado, tem a cena, acho que é do segundo episódio, não me lembro agora, que a Emily tem um vibrador, sabe? E eu achei aquilo muito legal, sabe? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, gente, eu vou sempre tentar usar exemplos brasileiros, porque eu sou do Brasil. E um exemplo que aconteceu aqui recentemente é a música da Cardi B, WAP, ou VAP, não sei, as pessoas gostam de falar de várias maneiras. Ela teve uma repercussão muito negativa aqui no Brasil, pelo menos de tudo que eu vi, E as pessoas criticavam a Cardi B por ser um assunto de cunho muito pesado, dela falar das partes íntimas, de estar molhada, E assim, é uma coisa muito negativa quando a mulher fala da sexualidade dela, quando ela expõe a vida sexual, ou simplesmente fala dos prazeres. A gente não consegue falar abertamente com as pessoas sobre o nosso sexo, a posição que a gente gosta, enfim. Não existe isso pra gente, parece que a gente não faz sexo, E é uma coisa que eu sempre reclamei muito, porque eu sempre fui muito aberta a falar de sexo, pelo menos com meus amigos, e sei que muitos já me criticaram ou me acham estranha por falar, tão de boa sobre esse assunto. Mas a verdade é que, assim, eu não tenho vergonha disso, porque nós somos feitos de sexo, gente, nós somos fruto disso, então ele está à nossa volta, não tem por que a gente ter vergonha sobre isso. A gente tem que quebrar esse tabu de falar de sexo e quebrar esse tabu também da mulher poder falar de sexo. Aí eu falo, acontece essa repercussão negativa sobre a música da Cardi B, mas aqui no Brasil a gente tem os bailes funks, o funk carioca, o funk paulistano, enfim, e nessas letras, o que eles falam? Eles falam, vou pegar a garota de 17, eu vou fazer com ela e depois vou mandar ela embora. Então, assim, e a gente acha isso demais, a gente posta foto, a gente faz vídeo cantando e dançando, e a gente acha isso super normal, mas é só porque é um homem falando e não uma mulher. Então, vocês entendem essa diferença? Fica a dica. Referências com relação a outras séries e filmes. Pessoal,
fãs de Gossip Girls, estamos juntos, né? Porque nós amamos as referências diretas e indiretas a Gossip Girl. Tanto nos looks da Emily, que lembravam muito Serena Van der Woodsen, quanto Blair Waldorf, que foi se magnifique, né? Por parte disso. E a gente também tem uma citação direta à série, né, durante um episódio da Emily em Paris. Que é assim, eu vou explicar um pouquinho pra vocês o contexto. A Emily tem um cliente de marca de luxo, né, de moda, ele é diretor criativo e dono da Pierre Codor, eu não sei falar isso em francês, gente, me desculpem. Mas enfim, é Pierre, tanto o nome da marca quanto, né, o dono. E ele fica muito insultado, porque quando ele conhece a Emily, ela tá usando um chaveiro de coração imenso e a Torre Eiffel pendurada. E isso é muito coisa de turista, querendo ou não, né? Ela não é da França, né, de Paris, né? Então, às vezes a Emily tem muitas atitudes de turista, né? E, nossa, ele repudia totalmente isso e até chega a cancelar o contrato dele com a empresa de marketing por causa da Emily. E a Emily, na tentativa de consertar o que aconteceu, ela vai até eu ia falar convento. Ela vai até uma apresentação de balé que ele vai estar e tenta convencer ele a voltar para a empresa. E o argumento que ela usa é muito bom, por causa que assim, pessoal, eu que trabalho, por exemplo, na área de moda, entendo melhor dessa hierarquia, mas eu vou explicá-la para vocês agora. Existem as marcas de luxo, certo? E daí existem as pessoas famosas que compram ou, né, ganham as coisas dessas marcas de luxo. E daí, quando eles fazem esse marketing gratuito, né, praticamente, eles descem a tendência para as lojas comerciais, que seriam, né, caracterizadas aqui no Brasil como Renner, Riachuelo, C&A, em grande maioria as fast fashion. E elas replicam a moda de luxo com um valor acessível para nós, né, a demanda popular. Então, o argumento que a Emily usa contra o Pierre é exatamente esse, sobre essa dependência da moda de luxo, ou seja, ela precisa da demanda popular para continuar existindo, porque se a demanda popular não quiser consumir nem digamos assim, o produto mais barato, quem dirá um dia elas vão querer consumir a mais cara. Então, a tendência, essa pirâmide tem que continuar existindo para as marcas de luxo existirem. E quando a Emily lança essa proposta, né, essa visão de mundo para o Pierre, ela usa o exemplo da série Gossip Girl. Ela fala que nós, quando assistimos Gossip Girl, nós queremos ser as meninas, nós queremos nos vestir igual a elas, queremos viver num luxo e comprar tudo do bom e do melhor. E isso nos inspira. E era assim que a marca do Pierre era vista, nesse nível de inspiração. E ele também tinha assistido Gossip Girl e simpatizou com a Emily por causa disso e aceitou voltar para a empresa de marketing graças a essa grande referência que a Emily faz. Diabo Veste Prada, eu não sei vocês, mas eu senti na lata essa referência. Tanto pelo conflito entre chefe e empregado, né? Porque em Diabo Veste Prada nós temos Miranda e Andrea num conflito muito grande, justamente pelo fato da Andrea não ter experiência e não se interessar por moda, que são coisas que a Emily tem também. A diferença é que a Emily se interessa por moda, mas porém ela não tem experiência nessa área. E a única diferença que eu consegui notar é que, assim, uma na área jornalística, né, que é o Diabo Veste Prada, e Emily Paris, que é na área de marketing, mas casa muito na minha opinião. E também a evolução de looks da Emily na série. Quer dizer, desde o primeiro episódio, a Emily vem muito como uma turista, uma pessoa de fora, mas ao longo dos últimos episódios, você consegue reparar que a Emily tá mais clássica, ela usa tons mais neutros. Então, assim, ela começa a virar francesa e deixar de ser americana. Ela deixa de ser uma turista na cidade e se torna a cidade. E é o que acontece com a Andrea em O Diabo Veste Prada. Ela muda totalmente o estilo dela para agradar a chefe e descobre que, no fundo, ela também gosta de ser a garota da moda. Então, eu senti essa referência, pelo menos, reflitam sobre isso. O último take de hoje é o encontro entre o novo e o velho mundo da moda. O cliente da Emily, que eu citei anteriormente, o Pierre, ele é humilhado por 2 novos designers franceses em um evento de caridade. E o estilo desses 2 novos designers é muito voltado para o streetwear, que é uma moda mais jovem, querendo ou não, é mais jovial.
Pensando no que aconteceu, Pierre fica extremamente decepcionado com ele mesmo e resolve cancelar a aparição dele no Paris Fashion Week, que não acontecia há uns 8 anos, como a série conta. E aí todo mundo fica desesperado e Emily surge com uma sugestão para Pierre. Ela dá a perspectiva jovem para a marca de Pierre, ou seja, ela disse para ele: quando você criar uma ligação entre o novo e o velho, você vai ter uma nova imagem, um novo estilo, uma nova tendência que você pode criar mesmo sendo uma pessoa mais velha. Aí Pierre fica muito nervoso, porém ele aceita a ideia da Emily e recria totalmente um guarda-roupa inovador, misturando a velha guarda da moda com as novas tendências no mercado de moda. E ele fez muito sucesso no Paris Fashion Week por conta disso, graças à perspectiva jovial da Emily. Somente com a união dos dois universos é possível se criar um novo horizonte, não é mesmo? A gente tem um exemplo da vida real, né? Que, por exemplo, é a Dior com a Air Jordan. Quando você junta essas duas marcas, você vê a Air Jordan, assim, ela é voltada, querendo ou não, para o mercado esportivo, do basquete, pessoas, né, jovens, pessoas mais jovens, né? E aí você pega a Dior, que já é uma marca mais antiga, mas aí quando elas se unem, elas fazem um produto extremamente novo, diferente, moderno. O tênis da Dior com a Air Jordan é maravilhoso, gente. É caríssimo, porém é uma ideia diferente, é uma perspectiva nova. E essa foi a palavra do dia, né? Perspectiva. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da minha visão de Emily em Paris, das críticas e elogios e das reflexões que eu pude trazer durante todo esse processo. Beijos e até a próxima!